Gravando. Bom dia então, mocinho. Oi, Seja bem-vindo. oi. Estamos fazendo aqui um trabalho para o nosso dia D de maio, aqui da Escola Saint-Hilaire. Se puder, por favor, te apresentar, meu amigo. Oi, eu sou Mohsin Sidi, sou biólogo formado na URGS em 2016. Fiz o mestrado em Ecologia Política em 2021 na Universidade Autónoma de Barcelona, na Espanha. E desde 2017 trabalho no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável para o governo de Moçambique, especificamente ligado ao projeto. Nós chamamos de MOSBIL, mas o nome completo dele é Projeto de Áreas de Conservação para o Desenvolvimento Sustentável e Conservação de Moçambique. Então, MOSBIL para simplificar. E nesse projeto, meu trabalho principalmente, designação oficial é oficial de monitoria e avaliação, designação informal é faz tudo. Como a maioria dos profissionais da ciência ambiental, né? Faz tudo o que precisa É, fazer. então eu tenho que saber de tudo um pouco e saber como funciona o trabalho de todo mundo. Que é bem útil para entender como é que as pessoas, o que move cada uma delas. Ok? Tu vai me fazendo perguntas, o que tu quer saber, senão eu vou me perder. Isso. A gente precisa. A ideia aqui é que a gente converse um pouco sobre a produção do conhecimento, né? Em África. Claro, a essa altura nossos alunos já vão estar bem cientes, né? A gente muitas vezes tira a África para um país, mas na verdade é um continente gigantesco com dezenas de países, dezenas de culturas e história pra caramba de milênios para ser contado, né? É um continente que, como o nosso continente americano, passou pelo processo de colonização e enfrenta desafios muito semelhantes aos nossos aqui no Brasil em relação à conservação ambiental, a ter uma relação assim não destrutiva com a natureza e de isso estar também aliado com a qualidade de vida da sua população. Eu entendo que tu trabalha com isso, né? Tu é um cientista, um profissional, um pesquisador nisso. E eu queria que tu contasse para nós um pouco o que é o teu trabalho, assim, né? Tu tava me falando que tu passou muitas semanas em saída de campo agora. Conta pra nós como é que Uhum. funciona o teu trabalho, o que tu faz aí, pra que serve esse fundo, por favor, mocinho. Cara, então, simplificando, olhando para duas coisas, né? Então, primeiro pro fundo. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável foi criado como um fundo para a gestão de Tava gravando um negócio com você grandes enquanto quantidades de falava. dinheiro que não é nosso. Dinheiro que é doado por outros países, incluindo até dinheiro do Brasil. Para quem não sabe, a maior parte dos fundos que Moçambique recebe vem via Banco Mundial ou via União Europeia. O Brasil, se eu não me engano, quinto ou sexto maior financiador do Banco Mundial. E então, a ideia é garantir uma boa gestão desse dinheiro. E isso é a ideia do fundo, mas a questão vai que, além disso, Moçambique não tem um sistema de universidades públicas que fazem pesquisa, como tem no Brasil. Então, por causa disso, temos também muito trabalho para a produção de conhecimento feito nessa gestão de fundos. Então, os trabalhos que a gente faz, o que eu faço, são, por exemplo, contagens de fauna, em que a gente vai de helicóptero para contar principalmente grandes mamíferos, elefantes, girafas, hipopótamos, búfalos. Então, a ideia é ter uma ideia da população e a cada 2 anos nós vamos lá, entramos no helicóptero, fazemos uma contagem e depois, com base na amostra,
recolhemos dados para depois ter informação. Outro que envolve a produção de conhecimento é na parte marinha, faz o mesmo trabalho para estudar os recifes de coral. Moçambique tem muitos recifes de coral. Moçambique tem uma das costas mais extensas, tem mais de 3.000 quilômetros de costa. Para o continente africano isso é muito, comparado com o Brasil parece pouco, mas é porque os países são muito menores aqui. E então fazemos para uma pequena parte da costa, não são nem 100 quilômetros de costa, nós olhamos para os dados do recife de coral para entender se existe poluição na água. A importância de entender o recife de coral é exatamente essa, é ver se o oceano está saudável, se os peixes estão saudáveis. Então, estudando apenas o recife, podemos tirar conclusões sobre muita coisa. Além disso, o trabalho mais frequente é também com as comunidades tradicionais. Em Moçambique tens uma frequência maior de comunidades que vivem dentro de áreas de conservação, que vivem de forma tradicional, mas que ao mesmo tempo não necessariamente nós queremos que eles vivam daquela forma. Para quem não sabe, Moçambique de 75 a 92 foi um país socialista, e nesse tempo havia uma outra filosofia que eram as vilas modelo, em que basicamente o que se pedia era para as pessoas que o governo disse: não é possível para nós, como um país pobre, desenvolvermos todas essas pequenas comunidades que existem no país. Então pedimos às pessoas que elas vão para estes lugares onde nós vamos ter escola, hospital, etc. Essa era a ideia de 75 a 92. Um plano Hoje, de urbanização assim do país. O quê? Um plano de urbanização do país. Isso, era uma urbanização focada em aumentar a densidade em certos pontos e em outros pontos deixar mesmo para a natureza ou para massificação da agricultura. Era muito, o plano do tempo do socialismo era muito a massificação da agricultura. Mas não vamos nos enganar, era nos anos 70, 80, a pauta ambiental não era exatamente a prioridade do governo. Então ele tinha essa ideia, e hoje a ideia já é o contrário, tentar levar isso para cada pequena comunidade, mas nós também já estamos a ver que isso é muito difícil. Então trabalhamos hoje em criar planos que nós chamamos de plano distrital de uso de terra. O distrito em Moçambique é o equivalente ao município no Brasil, em termos de escala, de tamanho, área, etc. Então a ideia é ter quais regiões dentro de cada distrito vão ser para a urbanização, quais são para a agricultura, quais são para a proteção da natureza, etc. Então essa é a ideia desses planos distritais, é ter um zoneamento das zonas rurais e urbanas conjunto, e que eles sigam um plano nacional. Então existe um plano nacional de uso da terra, e depois dentro de cada plano nacional, cada distrito tem o seu objetivo. E qual é a importância da gente ter uma ordenação do uso de terra? Então, para nós, como governo, isso já seguindo a mesma linha governamental, para nós como governo é muito importante para a gente poder, e eu sei que é na lógica capitalista isso, mas poder dizer aos investidores: olha, é aqui que vocês podem trabalhar e não em qualquer lugar. A gente tem muito problema hoje, mesmo agora, ao menos uma semana eu estava em campo e passei por uma mina ilegal que era pelo menos 10 km de estrada. Tipo, seguindo a estrada, a mineração ilegal estava ocorrendo, e era de uma empresa chinesa muito grande. Não quando a ocupação dos chineses, não são só eles que fazem mineração ilegal, mas para o caso
que me deparei, né? Então, e não há nenhum mecanismo em Moçambique para prevenir isso, para também orientar em que lugares eles podem fazer isso, não podem fazer isso. O filão de ouro naquele lugar é estimado que pode, com o nível de exploração que eles estão a fazer, vai acabar em menos de 3 anos. Mas o estrago que vão fazer em 3 anos vai nos demorar mais de 300 para poder depois restaurar. E alguns dos estragos já é irreparável em termos de poluição dos rios, etc. Então, para evitar todos esses problemas, existe esse zoneamento territorial. Então, a ideia é mais ou menos essa, é poder dizer a essas empresas, é aqui que vocês podem trabalhar, aqui vocês não podem, é poder depois, quando alguém fizer algo, podermos ter um documento de suporte legal que nos permita poder multar ou poder mesmo acabar com uma atividade econômica. E também para as próprias pessoas, para as comunidades, é muito importante para nós podermos dizer, tipo, vocês podem viver aqui, vocês podem fazer criação de gado aqui, produção agrícola nesses lugares, e aqui não, porque é área de conservação. Vai me interrompendo, Dudu. Não, eu ia te perguntar assim também. Eu sei que Moçambique teve e está tendo, né, momentos de grande. Não sei como é que vocês chamam de alagamento, de enchente, uma questão hídrica, né? E no momento que a gente está gravando isso, está tendo o maior desastre hidrológico da história do Rio Grande do Sul aqui. Então, qual é a relação assim que tem com o uso de terra e esses impactos, né, essas desastres que acontecem? A gente, no fundo, tem as duas coisas. Acho que Moçambique, tal como o Brasil, passa por, em alguns pontos do país, uma crise de enchente e água demais, e em outros pontos, uma crise de seca e água de menos. Então, onde eu estava, que é um dos pontos onde eu estava a semana passada, que é no Parque Nacional de Chimanimani, fica na fronteira com o Zimbábue, que é um dos pontos onde há maior concentração de nascentes em Moçambique, nascentes de rio, água potável para as pessoas beberem. Não chove desde fevereiro de 2023. Não chove, não é que não chova, fica mais gotinhas, mas não chove a quantidade necessária para alimentar o lençol freático e os rios subterrâneos e os próprios rios não subterrâneos, que permita as pessoas depois poderem ter água para beber naquela região. Enquanto aqui onde eu vivo, só para título de exemplo, no dia, acho que 8 de abril, 8 não, deixa eu ver aqui rapidamente, dia 5 de abril, tinha uma reunião marcada que eu não pude sair de casa, não consegui chegar, porque a saída da minha casa estava totalmente alagada, o caminho para poder, eu estava preso em casa. E eu tive sorte que eu só fiquei preso em casa. Há pessoas que eu conheço que perderam. Choveu dentro da casa deles porque a água foi tanta que o telhado não aguentou e começou a chover para dentro. Algumas pessoas vivem em zonas que não há impermeabilização do solo, então a água só sobe. Então, é importante para prevenir esses desastres ou esses problemas termos ter a primeira coisa, que as pessoas saberem onde podem morar, onde os grandes problemas, pelo menos em Moçambique, é que muitos bairros só nascem. Sim. Os bairros nascem porque as pessoas precisam ter onde morar e o município não tem condições de dizer, tipo, vocês vão morar aqui, este lugar é seguro, já fizemos o loteamento, etc. Muitos poucos lugares têm isso. Então, uma pena do que eu não fiz muitas fotos lá, porque eu podia ter enviado. Vou ver se eu consigo algumas fotos depois com meus colegas. Porque um dos lugares que nós fomos é exatamente um lugar onde já fizemos um loteamento e dá para ver que você fez um loteamento de onde
um espaço para cada família morar naquela vila, é uma vila mesmo. Pois é, cara, eu Ahn, acho que isso mostra pra nós assim que são duas coisas, né? Uma é isso, é a gente ter uma organização do solo de onde a gente vai morar que não nos coloque em situação de risco, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem bairros exato, inteiros que estão debaixo d'água e são bairros que estão na planície de inundação. E a gente vê também que é um exato. problema global, né? Não é um problema do Rio Grande do Sul. Moçambique tá o quê? 8.000 quilômetros daqui? Do outro lado do Oceano Atlântico. Sim, Mas é numa do latitude. Atlântico até o Índico. E é numa A latitude mais ou menos latitude semelhante à nossa, não é? de Maputo vai ser a mesma de São Paulo. Mesmo de São Paulo, então é um pouquinho mais pro norte. Mas é isso, é numa região climática muito semelhante à nossa, embora esteja muito longe, né? E está enfrentando os mesmos problemas. Então a gente pode entender que esse problema não é localizado aqui no Rio Grande do Sul ou aí em Moçambique, né? É um problema global. O que, que causa Sim. esse problema global para a gente terminar aqui? Cara, o que causa isso, tipo, no fundo, é um sistema econômico que está desregulado, desenfreado. É um sistema econômico que prioriza, antes de mais nada, o lucro, não prioriza a vida. Eu acho que isso não. É aí que começa o problema, é que a gente, antes de pensar, tipo, a gente só pensa, tipo, mesmo muitos países, uma das coisas que me chocou no meu estado ao começar a estudar um pouco de teoria econômica foi entender que mais população significa números econômicos melhores, então às vezes os países, por mais que não tenham, preferem não apoiar iniciativas, por exemplo, de controle, de saber, tipo, não controle populacional, mas não, tipo, de saber, tipo, onde as pessoas podem morar, como podem morar, estabelecer condições, preferem só deixar a população se expandir de qualquer forma porque vai ficar melhor para os números eleitorais. E é o segundo problema, que também é o imediatismo. Nós vivemos num ciclo de temos que dar resultados imediatos para não parecer que o problema fomos nós. Mesmo agora, a gente vê as chuvas no Rio Grande do Sul são provavelmente muito mais um efeito de desgoverno que vem desde 2014, 15, se não me engano. Foi 2014, né? 2014. Desgoverno que vem desde 2014, que afeta, e até de governos anteriores, de 1990 e tal, que causaram a criação de bairros que não deviam estar naqueles lugares, que causaram também, não que as pessoas não deviam estar vivendo em algum lugar, mas que o Estado tem a obrigação de dizer às pessoas, de criar condições para elas. E a outra coisa, nós temos um estado em Moçambique e no Brasil que muitas vezes se preocupa mais com uh, problemas que, quando é urgente, a gente corre atrás de apagar os fogos. Isso, a gente corre atrás de Isso. bloquear a água, né? A gente não encontra maneiras de que a água nunca chegue a subir da maneira como ela subiu. A gente faz Sim. salvamento das pessoas que estão ficando abaixo da água, mas a A gente gente. não pensa. E se a gente morasse num lugar que não fosse ficar abaixo d'água, né? Eu acho que é isso, Isso. mocinho. Pra gente finalizar aí, faz o teu fechamento pra nós. Eu ia contar a história que eu, quando estava a voltar de campo, na outra semana, quando eu voltar de um campo aqui mais próximo, como voltamos de carro, passamos para não a gente não ter o stress de. Para não ter muito estresse, o motorista do trabalho veio nos deixar cada um em casa, né? Naquele dia. E eu passei a deixar uma colega que ela mora numa. A gente tinha que passar por um bairro que alagou. E é aí que o que a gente acha muito engraçado. É um dos bairros mais ricos do país. Casas enormes, mansões de pessoas, de presidentes de empresas, gerentes do banco, etc. E todos eles por baixo de água. Porque a única coisa que eles pensaram na hora de ir viver lá foi eu quero morar perto da praia. E não pensaram que estavam indo morar para uma zona que era um pântano. E o que acontece com todo o pântano quando chove e alaga? Ainda mais que eles tiraram todo o solo para pôr
asfalto e coisas não permeáveis no solo para garantir que os carros deles iam poder passar ali no dia a dia. Fizeram isso numa época que Maputo estava a passar por uma seca que durou 5 anos, e hoje que estamos com épocas chuvosas há 3 anos que não param. Então não é uma questão também que até quem tem dinheiro vai sofrer, porque a gente não quer aprender e porque nós não temos, como Estado, coragem de dizer às pessoas, tipo, não vão viver aí. Os nossos técnicos indicam que esse lugar não é o melhor, porque a gente fala. Eu, como técnico do Estado, várias vezes já falei nesse lugar, nem que me pagassem para viver, eu não iria viver. E é isso, né, cara? Muito obrigado, Mocim, pela nossa conversa. Vou agora ver o que meus alunos conseguiram prestar atenção nesse processo. Eu espero que tudo, né? Deixa eu só encerrar a Uhum. gravação aqui pra gente continuar conversando.